Bom, acabou em Itaquera, né? 2-2, Corinthians e Guarani. E se você me perguntar se eu tô satisfeito com o resultado, é óbvio que eu não tô satisfeito. O Corinthians tinha totais condições de ganhar a partida, de vencer o jogo, mas eu não sei o que acontece com esses caras, porque, Jordan, cara, é o time reserva do Corinthians. Galera, o time reserva do Corinthians tem muito mais qualidade que o time reserva do Guarani. Tem desculpa? Cara, tem uma coisa que me preocupa bastante no Corinthians, sabe o que é? É essa zaga. Tá me preocupando, de verdade. Os caras que terminaram o ano em alta, André Ramalho, né? Enfim, agora, cara, estão passando uma insegurança gigantesca. Claro, o André Ramalho não jogou hoje, mas olha a atuação do Kaká hoje. Olha, por exemplo, a atuação do Félix Torres, um jogador de seleção equatoriana. Pra mim, o pior da partida hoje do Corinthians foi o Félix. Cara, a atuação ridícula do Félix Torres. Parecia que é um cara que tava voltando agora, sem ritmo de jogo, não sei. Parece que ele não tem noção no ambiente que ele tá jogando. E simplesmente colocou 2 passes na fogueira pro Hugo Souza hoje. Os 2 gols que saíram hoje do Guarani, falha da zaga do Corinthians. A primeira até em cima do Bidu lá. Ficou livre a lateral direita, onde houve o cruzamento. E o Bilu, né? Rafael Bilu, pegou de primeira e fez o primeiro gol do Guarani. Coletivamente, a defesa, mal novamente. E é preocupante isso para a sequência da temporada, decisões de Libertadores, mata de Paulistão. Porque aí você vai ter os titulares. André Ramalho não vem bem, Kaká não tá legal, Gustavo Henrique tá voltando de lesão. Tem o João Pedro Choca, mas é jovem, tá indo bem também. Só que o André Ramalho tá vacilando demais. Cara, a defesa do Corinthians hoje é preocupante. Você tomar 2 gols de um time pequeno, do Guarani. Cara, falha da defesa. É preocupante. Não vem falar que não é, porque é preocupante, irmão. É muito preocupante. Primeiro gol do Guarani, em cima da defesa do Corinthians. Segundo gol, falha do Félix Torres novamente. Ele não consegue bloquear a bola passa debaixo das pernas dele. O Kaká tenta alcançar o atacante do Guarani, não consegue antecipar. O atacante do Guarani na frente dele faz o gol. Segundo gol dos caras. O início de jogo do Corinthians tá meio ali que equilibrado, o Corinthians começa a dominar o jogo, vai pra cima e faz o primeiro gol. Depois os caras, não sei o que acontece com o time do Corinthians, ele dá uma desligada, o Corinthians, é o Guarani, né, vamos dar uma tranquilizada aqui, né, levar o jogo tranquilo. E aí vocês viram o que aconteceu. O Guarani começou a jogar bola, começou a pressionar, 2 gols em cima do Corinthians. Aí o segundo tempo do Corinthians, quando inicia, é péssimo. Péssimo demais também. Não consegue se encontrar. Mas se tem um cara que a gente precisa destacar nesse jogo do Corinthians, é o Romero. É um cara que todo mundo bate, é um cara que todo mundo fala que é ruim. Eu considero hoje o Romero um jogador ruim. Só que eu tenho o máximo de respeito pelo Romero, porque é um cara que sempre decide, ele sempre surpreende, cara. E já entregou muito pro Corinthians, tá? 2015, 16, 17, 18, o Romero já entregou muito pro Corinthians. Então, apesar de eu achar hoje o Romero um jogador ruim, eu tenho o máximo de respeito pelo atleta que ele é, pelo esforço e pela raça que ele tem. Porque o Romero é um jogador que se supera muitas das vezes. E ele se superou no Corinthians vários anos. E se superou o ano passado. Salvou o Corinthians até de rebaixamento fazendo gols importantes. Galera, máximo respeito ao maior artilheiro da arena do Corinthians. Campeão brasileiro, campeão paulista. Cara, tem que respeitar o Romero, irmão. Ele é ídolo. Tá lá junto com os caras. E esse cara tem que ser o destaque hoje, porque ele jogou melhor basicamente que todo mundo, melhor em campo hoje, na minha opinião aqui, foi o Romero, irmão. Não foi Thales, não foi Memphis, não foi Yuri, não foi Garro, Romero foi o melhor jogador em campo hoje do Corinthians, máximo respeito, 41 gols na arena, é um cara que tá na história do Corinthians. Vocês querendo ou não, ou torcedor que não gosta do Romero ou não, cara, tá na história do Corinthians, e é um cara decisivo. Tá? Então, máximo respeito e o meu destaque máximo pro Romero aqui nesse vídeo hoje, tá? No segundo tempo, o Corinthians inicia mal, o Thales Magno também hoje nem foi tão bem, o Romero foi melhor do que ele, tá? Mas aí teve as substituições no segundo tempo, porque o Corinthians não se encontra no segundo tempo, e aí vem Yuri, Memphis e Garro. Eles entram e, cara, e mudam o jogo completamente. Cara, eles mudam todo o jogo. O Corinthians começa a dominar o meio campo, com o Alex Santana, que o Alex entra também, o Corinthians faz 5 substituições, o Breno Bidon aparece bem também, então o Corinthians começa e domina totalmente o meio campo ali, e o Guarani não consegue ter não consegue ter mais reações, e o Corinthians passa a dominar a partida, e o Memphis quer mostrar trabalho também, porque tem Ronald Koeman em Itaquera. O Memphis tecnicamente foi bem, não foi mal não, quase saiu gol no cruzamento do Romero, que ele, no final do jogo, né, que ele cabeceia, a bola bate na trave, e o Yuri consegue perder um gol incrível, o Yuri que não foi bem também, apesar de se dedicar e correr, mas não foi bem, né, nesses minutos que teve em campo no segundo tempo, mas se dedicou bem. Cara, o Yuri faz diferença nesse time do Corinthians também, tá? O Garro com assistência e cruzamento, saindo, né, o gol do Corinthians de empate.
que sai dos pés do Romero, que faz um golaço. E o Memphis, que apesar de ir tecnicamente bem, ele não consegue ainda entregar tanta intensidade nesse jogo, né? Ele não conseguiu entregar essa intensidade toda. Ele foi tecnicamente bem, mas não conseguiu entregar essa intensidade. Mas, cara, um elenco como esse aí precisa ganhar do Guarani. Ah, tudo bem, tá classificado já. Tá, galera, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Corinthians tá convencendo vocês? O Corinthians convence vocês? Porque, ó, jogou contra o Santos. O Corinthians jogou contra o Santos. E o Corinthians tem muito mais elenco que o Santos. Apesar de ser clássico, beleza, o Santos tá passando por uma reconstrução agora. Com certeza o Neymar, pai, lá vai comprar o Santos. Enfim, o Santos tá passando por um processo de reconstrução. O Corinthians conseguiu vencer. Mas não foi um jogo que eu falo, nossa, que convence. Tá? Porque o Corinthians tem muito mais elenco que o Santos. O jogo contra o São Paulo, o Corinthians não me convenceu. Foi horrível o jogo contra o São Paulo, clássico, tá? O Corinthians tomou um cacete. E contra o Palmeiras, o Corinthians também foi pífio. Eu acho que a atuação do Corinthians contra o Palmeiras foi até pior. Beleza, teve jogador expulso, enfim. Só que em clássicos, em jogos grandes aqui desse ano, o Corinthians não tá indo bem. Não tá indo bem. Vamos ver agora, na fase de mata do Campeonato Paulista, tem o Mirassol aí, mas o Corinthians vai fazer jogos grandes, provavelmente nesse Campeonato Paulista, passando pelo apesar que se passar pelo Mirassol, pega outro time mais fraco. Mas enfim, eu quero ver os jogos do Corinthians contra times grandes, e eu quero ver esse time evoluir, de verdade, porque iniciou um ano, preocupa em alguns jogos, vocês viram o jogo da Libertadores como que foi, tem Libertadores agora nessa quarta-feira. Cara, o Corinthians precisa mostrar futebol, e a zaga preocupa pra sequência dessa temporada, e eu acho que o Corinthians tem que dar uma priorizada na zaga. Galera, o que vocês acharam desse jogo? Tem o meu time ideal aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, o meu time ideal aqui, ó, que eu acho, tá? Que eu fiz aqui. O meu time ideal, hoje, do Corinthians, é um 4-3-3, né? Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, tá? Na zaga. Hoje, eu não colocaria o André Ramalho, tá indo muito mal. José Martínez de volante, André Carrilho no meio, Breno Bidon. E aí temos Rodrigo Garro na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse é o meu time ideal. Eu não sei pra vocês, o que vocês acham aí? Vocês acham que é o time ideal de vocês? Cara, eu acho que é esse time que tem que jogar as fases de mata do Campeonato Paulista e também as fases de pré-Libertadores, tá? Se o Corinthians quiser alguma coisa nessa temporada, o Corinthians tem que jogar com esse time, e eu acho que essa formação é ideal pro Corinthians enfrentar os adversários, tá? Lembrando que o Corinthians precisa fazer contratações, eu acho que na zaga, hein? Tá preocupando bastante, apesar que temos só mais alguns dias de janela. Provavelmente não teremos contratações. Mas, cara, se não tiver contratação, esses caras precisam mostrar serviço. Precisam mostrar alguma coisa. Porque esse início de temporada pra zaga do Corinthians tá sendo muito, mas muito preocupante. O que vocês acharam desse jogo? Deixa seu like se você gostou desse vídeo, galera, porque ajuda demais. Se inscreva se você não for inscrito. A gente vai voltar amanhã aqui com toda a repercussão e notícias do Corinthians. A gente volta na próxima. Beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!